Saúde Descomplicada, eu sou o professor Tiago Daniele e hoje iremos falar um pouco sobre a avaliação postural, seus principais conceitos. Você sabe o que é uma avaliação postural e como realizá-la? Hoje em dia é muito comum observarmos a importância da avaliação postural, seja para a prática clínica ou mesmo para a prescrição de exercícios, onde você observa alguns desníveis posturais de grande importância para a compreensão da saúde desse indivíduo, seja seu aluno ou seu paciente. E a avaliação postural trata-se do quê? É uma análise visual que é realizada, seja por meio de alguns aparelhos, como o cimetrógrafo, alguns softwares, como o Sapo, por exemplo, onde observa-se as curvaturas da coluna desse indivíduo, as assimetrias dos ombros, o desnível postural, a disfunção que ele apresenta nos joelhos ou nos pés, e daí você começa a encontrar algumas possíveis disfunções e dessa forma melhor tratar esse indivíduo. Então, a avaliação postural trata-se de uma série de observações realizadas com esse aluno nas diversas posições, na posição frontal, na posição lateral, na posição dorsal, o que nós iremos falar nas outras aulas, tá bom? Antes de seguir, peço que você curta e compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal para vídeos posteriores sobre esses e outros assuntos. Lembrando que a avaliação postural é um processo em que a gente faz essa análise desde a infância até a fase mais avançada da vida. Devemos lembrar que a postura ela passa por mudanças na sua curvatura. Observe na figura em que nós temos essa mulher que com a avançada idade, as curvaturas passam por alterações. A gente começa a observar uma cifose mais proeminente, uma cabeça mais anteriorizada, oriunda de reduções nos espaços intervertebrais. Então é comum encontrarmos essas alterações no decorrer da idade ou de alguns diversos problemas que podem ocorrer com o avançar dessa idade também. Então, o primeiro fator que eu chamo a atenção é a idade. Aqui nós encontramos uma figura em que nós temos um indivíduo de 55, 65 e 75 anos. E observem que a coluna vertebral passa por mudanças também. Aqui nós temos um caso muito comum que encontramos que refere-se ao enfraquecimento da musculatura abdominal. A redução do tônus do core desse indivíduo gera esse impulsionamento das vísceras à frente, o que desencadeia toda uma série de disfunções corporais, podendo levar a uma alteração nessa postura. Daí começamos a observar a importância do fortalecimento do core, da resistência abdominal para a sustentação dessa postura, especialmente com a avançada da idade. Entretanto, não devemos esquecer jamais da fase infantil que vem cada vez mais sendo sobrecarregada com diversas alterações posturais, especialmente com o avanço desse comportamento sedentário. Aqui encontramos 5 diferentes tipos de posturas mais comuns nas crianças, desde a sua postura adequada, a sua postura relacionada a uma boa saúde, desde disfunções. Observem que da letra A à letra E, nós temos diversos padrões de assimetrias na cintura pélvica. E observem que essa disfunção gera toda uma alteração, desde a cervical até o tornozelo. Observem essa linha pontilhada no exemplo A, no exemplo B, no exemplo C, no exemplo D, no exemplo E, como o corpo começa a se modular diante das diversas assimetrias que ocorrem nesse indivíduo. E dessa forma existe todo esse rearranjo, esse reajuste corporal para a manutenção de uma postura. Observe esse exemplo. Aqui nós temos casos bem comuns de diversos tipos de indivíduos, especialmente adolescentes, que são retificação lombar, que refere-se a esse encurtamento da musculatura lombar, essa anteriorização do tronco, melhor, da pelve à frente, e observem que a cintura pélvica, a cabeça tende a ficar mais posteriorizada, essa hiperlordose lombar, que é essa curvatura excessiva da região lombar, que encontramos especialmente quando há um alongamento maior na região abdominal, um encurtamento dessa região lombar. Aqui um caso de hipercifose dorsal, em que há esse avantajamento, essa elevação da região escapular deste indivíduo, acompanhado às vezes de anteriorização da cabeça.
Aqui é um caso muito recorrente de cabeça anteriorizada, observe, esse processo gera muita cervicalgia, muitas dores no pescoço, oriundas dessa sobrecarga que é executada pela cabeça quando ela se torna anteriorizada. E aqui é um exemplo de uma boa postura. Então aqui encontramos diversos casos visuais de disfunções ocorridas em diversos indivíduos, desde a criança até o idoso. E daí nós buscamos razões para isso que é difícil encontrar, mas casos bem comuns que encontramos hoje na sociedade. Excesso de pesos na fase escolar, comportamento no dia a dia, seja bolsas muito pesadas, seja posições que você se coloca quando assiste uma televisão, seja a maneira como você se senta para estudar, excesso de computador, excesso de celular, gera uma disfunção nessa postura comumente observada nos diversos indivíduos. E como nós conseguimos reparar isso? Diversas técnicas podem ajudar nessa organização postural, como balé, yoga, a própria musculação, fortalecimento central, pilates, são diversos meios de você trabalhar resistência e flexibilidade para proporcionar uma melhor saúde desse indivíduo. Alguns casos sabemos que torna-se clínico, mas alguns podem ser mediados por um tratamento fisioterapêutico ou uma organização de treinamentos baseados na melhora da saúde. Também devemos lembrar da ergonomia no dia a dia, como lavar uma louça, como aspirar o chão, como varrer uma casa. Esse processo às vezes é esquecido e gera diversas dores lombares, dores na região dorsal como um todo. Então, isso também são casos bastante comuns que encontramos, por exemplo, na saúde coletiva, em que esses indivíduos não sabem como realizar suas funções diárias e geram dores excessivas no decorrer do dia a dia. E tudo isso vai colocando aquele processo de arranjos corporais. Aí surgem as escoliose, surge a condromalácia patelar e diversas outras disfunções oriundas dessa posição que o corpo vem assumindo diante das diversas exigências do dia a dia e até mesmo para vencer essa gravidade. Aqui encontramos um caso de processo de alteração dos joelhos, observem os quadris assimétricos, os ombros assimétricos, aqui encontramos a escoliose apresentada junto desse quadril assimétrico, joelhos em genovalgo, e aí encontramos as diversas alterações oriundas desse processo do dia a dia do ser humano. E isso é importante observar para melhor prescrição e melhor orientação para a saúde desse indivíduo. Gostou desse vídeo? Curta e compartilha. Siga o nosso canal para novas dicas e novos vídeos sobre a área da saúde. Obrigado e até a próxima.